Bom dia para quem está começando o mês. Nesse minuto venho falar sobre o mês de junho. Gente, o mês de junho é aquele assim, ó, fale, mas faça. É um mês que tá assim, ó, se permita, bora viver, mas nem tudo também é festa. Eu venho trazer o panorama de junho para vocês, como prometido, gente, porque para nós, na astrologia, o mês de fato começa hoje. Porque daqui a pouquinho, às 9h37, tem uma lua nova, iniciando o ciclo da lua, uma nova lunação. E eu venho falar desses próximos 28 dias que rege essa temporada geminiana. Bora lá, gente? Ó, tô aqui com meu chá, tô aqui em Minas, acabei de acordar, tomei um banho, gente. Olha, essa pessoa matutina que nunca foi. Tô esperando vocês entrarem, avisei a galera lá do grupo. Não esqueçam de compartilhar aí a live com as pessoas que vocês conhecem. Depois vão me contando como vocês estão nessa semana, porque, gente do céu, parece que passou um tratorzinho aqui por cima da pessoa, mas estamos recuperando. A lua nova vem para dar um gás aí, que eu espero muito. Tô bem animada, gente, com esse mês. Eu acho que é um mês que ele traz coisas muito novas, mudanças, muitas coisas que pedem da nossa agilidade, flexibilidade. Então traz um pouco de leveza, mas ao mesmo tempo traz algumas pressões. E apesar desses desafios, dessas pressões, eu gosto, gente. Eu acho que é um mês que ele cobra a gente a falar, a fazer aquilo que a gente está falando, né? A gente não ficar só no campo da idealização e a gente colocar ordem para que as coisas possam se materializar também, né? Para que a gente não fique só nesse limbo dos pensamentos. Antes de começar, enquanto vocês estão chegando por aqui, uhul, live do mês do meu fuso, tá no mundo, delícia, amiga! Tomei o pianinho aqui no office, a Pri também tá em outro fuso, ó, galera da Europa em peso. Gente, antes de começar mesmo, de fato, enquanto vocês vão entrando, eu tô aqui com o meu roteiro, por isso que tô olhando pro lado, gente, porque agora eu faço um roteiro bem bonito, pra gente não perder nenhuma informação. E eu acho importante alguns avisos antes. Sempre, gente, a tradução do céu, ou seja, o que os planetas estão conversando, como que esse simbolismo pode ser traduzido para o que a gente está vivendo aqui, eles têm informações importantes no seguinte sentido. A gente precisa considerar que cada um está vivendo um cenário de vida. Cada um tem um background, cada um tem uma história, cada um tem um contexto. Então, absorvam o que eu falar com o que fizer sentido aí pra vocês. Eu vivo uma vida, vocês vivem outra, cada um vive de um jeito. Então, nem tudo aqui pode ser traduzido de uma forma geral. Na verdade, nada pode ser traduzido de uma forma geral, porque somos únicos, cada um vive uma história e cada um tem um mapa, cada um tem uma influência desse céu de acordo com o seu mapa de nascimento, tá? Então, absorvam o que fizer sentido. O céu não causa nada, não é porque o céu tá fazendo alguma coisa que isso vai reverberar em algum efeito na nossa vida. A astrologia é muito mais pra gente aprender a se guiar através dessa simbologia, tá? E o último recado antes da gente começar, a minha agenda de julho está aberta. Se você... Gente, eu amanheci com dor de garganta agora. Ó, a semana tá... Se você quer entender tudo isso para sua vida, em como eu posso te dar um direcionamento muito mais personalizado, específico, um atendimento comigo, vem conhecer o meu trabalho. Lá no link da bio tem todas as informações do meu portfólio de atendimentos. Mapa natal, que é a porta de entrada para astrologia, para você se autoconhecer, para você entender seus dons, seus talentos, suas potências, seus desafios, onde é que é mais fácil, onde é que é mais difícil. Tem também Revolução Solar, mapa do ano, onde eu uso trânsitos, profecções, enfim, a gente faz uma análise de tendências para o seu ano a partir do seu aniversário, mas não necessariamente, pode ser fora do seu aniversário também. Tem a astrocartografia, né, que eu sou especializada, eu viajo pelo mundo de acordo com a ativação de linhas planetárias, então a gente consegue entender como que os lugares influenciam em áreas da nossa vida que a gente gostaria de colocar mais destaque, mais ênfase, e vários outros mapas. Gente, Dia dos Namorados chegando, deem mapas de presente, vai ser muito legal, gente. Eu vou fazer uma divulgaçãozinha aí de mapas de presente, sempre rola aqui, eu nem divulgo muito, mas lá no grupo do WhatsApp tudo é divulgado, né? Quem não tá no grupo do WhatsApp, somos mais de 600 pessoas, todo dia eu mando um áudio lá falando sobre o céu do dia. E chega de falatório, bora falar, gente. Bora começar? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Finalmente uma live, consegui entrar. Eu tô achando que esse horário pode ser bom, hein, gente? Quem sabe me motiva a ser um pouco mais matutina. Vamos lá, gente. Semana 1. Vou dividir as semanas do mês de acordo com as fases da lua, gente, que pra mim faz muito mais sentido do que a gente seguir esse calendário, às vezes, que não segue os ciclos da natureza, né? Gente, desculpa que hoje tá amanheci com essa dorzinha de garganta, mas vai dar bom.
Seguinte, estamos começando uma semana hoje. Por quê? Porque hoje tem lua nova, gente. Daqui a pouquinho, às 9h37, daqui uma hora mais ou menos, a lua vai ficar nova e isso caracteriza o início de um ciclo. Então, nós estamos começando o mês de junho oficialmente hoje, por isso que eu falei pra vocês. Então, essa semana 1, que vai do dia 6, hoje, até o dia 13 de maio, é uma semana que eu dei a frase de tipo assim, pense, fale, se permita, mas faça. Eu vou explicar pra vocês, porque assim, gente, a gente tá numa energia geminiana muito forte no céu. Então hoje, daqui a pouquinho, às 9h37, a lua vai encontrar o sol. Esse encontro é o que caracteriza uma lua nova, o início de um ciclo, o início de uma lunação que vai determinar como serão as energias dos próximos 28 dias até a lua ficar minguante, tá? Então, essa temporada está sendo marcada pelo signo de Gêmeos, porque o sol está em Gêmeos e a lua está em Gêmeos. Daqui a pouquinho eles se encontram e fazem esse ciclo se iniciar. Lua nova por si só, gente, já é um início de coisas novas, plantios, a gente começar um novo ciclo, recomeçar. Em Gêmeos traz a energia do recálculo de rotas, novos pensamentos, novas trocas, novas comunicações, novos aprendizados. Gêmeos, gente, é um signo que fala muito do quanto a gente se torna mais flexível na vida. Então, aquele jogo de cintura da gente olhar para outros caminhos, abrir um leque de possibilidades, recalcular as rotas. Então, para Gêmeos, toda essa dualidade do ir e vir, do trocar, do ouvir, do dialogar, fica muito em ênfase, tá? Então, assim, é um mês muito diferente do mês passado, que a gente estava com as energias taurinas, que são muito mais fixas, rígidas. Então a gente estava mais na estrutura, na base. E agora a gente começa a olhar para os lados, gente, a ter novas perspectivas. Então muitas vezes a gente está ali naquela situação, naquele beco sem saída, a gente está meio estagnado também. A gente começa agora nessa temporada a pipocar um monte de ideia, a pipocar um monte de perspectivas novas, um monte de novas visões. É um mês de muitas mudanças, gente. Na verdade, essa temporada de Gêmeos marca um período de mudanças que vai ser marcado pelos próximos 12 meses, porque no final do mês passado a gente teve a entrada de Júpiter também no signo de Gêmeos. E esse Júpiter vai ficar por um ano. Júpiter é um planeta bem importante para a astrologia, que fala do nosso caminho de expansão, de novos aprendizados, de abrir as fronteiras da mente e até mesmo geográficas. Então podem perceber que a gente vai ter aí, tanto para o segundo semestre quanto para o primeiro semestre do ano que vem, muitos movimentos, diferente de quando Júpiter estava em Touro, que foi de maio do ano passado até maio desse ano, que trouxe muito mais aterramento, estabilidade, fixação das ideias, um movimento mais lento. As coisas agora tendem a ficar muito mais rápidas, gente, a ganhar agilidade, flexibilidade. A gente fica até um pouco confuso, assim, será que é esse caminho mesmo que eu devo seguir? Será que é nesse caminho mesmo que eu quero me embasar na vida, que eu quero colocar a minha energia? Então, vocês vão perceber, provavelmente, tanto na vida de vocês quanto no coletivo, muitas mudanças, muitas novas rotas sendo tomadas, muitos ir e vir, porque também Gêmeos não é aquele signo que tem que ter tudo muito fundamentado. É um signo de experimentação. A gente experimenta, se a gente gosta, beleza, se a gente não gosta, a gente já troca e a gente já muda de ideia. Então, é a gente também não se cobrar de ter todas as respostas, todas as certezas. É um movimento em que a gente é convidado a experimentar mais. Óbvio que a parte mental fica muito forte. Esse movimento, gente, favorece muito as comunicações, as interações sociais, as redes, criações de network, quem trabalha com marketing, comércio, comercialização, vendas, toda essa parte de negociação é muito bacana. E não só isso, né, gente? Eu acho que a nossa comunicação, ela tá presente em todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, eu sou astróloga, mas minha comunicação é o ponto focal da minha vida, né? Então, assim, eu acho que todo mundo vai passar por um desenvolvimento de comunicação muito forte nesses próximos períodos, tá? Mas, falando dessa lunação, dessa lua nova de hoje, a gente tem essa conjunção do Sol e da Lua e, ao mesmo tempo, Vênus está juntinha desses dois luminares. Então, Vênus traz também a pequena benéfica, né, para a astrologia, muitas trocas com pessoas, novas pessoas surgindo, novas relações se formando, novas conversas dentro dos próprios relacionamentos que a gente já tem. Então, assim, movimento de a mente sendo totalmente bombardeada por novas informações. Quem rege essa alunação, ou seja, quem que rege o signo de Gêmeos?
é o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta que rege essas trocas, comunicações, é o mensageiro dos deuses. E Mercúrio também está em Gêmeos, conjunto a esse Júpiter que eu falei pra vocês, que entrou no mês passado e que vai ficar um ano. E Mercúrio junto de Júpiter faz assim, ó. Gente, então assim, todo ano tem temporada geminiana, mas a desse ano é uma temporada que tá aí trazendo uma fritação pra mente muito grande. É muito legal. Se a gente precisa estudar, se a gente precisa conversar, ter aquele diálogo que a gente deixou pra trás, se a gente precisa fechar um acordo, fechar um contrato, esse é o momento. Se a gente precisa começar a falar nas redes, gente, esse é o momento. Comece apenas, sabe? Comece fazendo um teste, coloque algumas pessoas ali nos seus melhores amigos, comece a dialogar, comece a trocar com as pessoas, faça contatos, faça aquela collab que você quer tanto fazer, compre aquele curso, pesquisa aquela viagem, muito bom também para questões logísticas, de transportes, pequenas viagens. Então, assim, gente, é muita informação. Gêmeos é até um signo um pouco complexo nesse sentido, porque abre demais o leque de possibilidades e às vezes a gente perde um pouco o foco. E é nisso que eu vou pegar com vocês. O quanto a gente coloca algumas coisas como prioridade para que a gente não se disperse muito. Porque, gente, a mente não tá assim tão fixa nas coisas. A gente cada hora pensa uma coisa, o passarinho passa ali, a gente já se distrai. Então, assim, é um período pra gente ter um pouquinho mais de paciência e pra gente saber também filtrar que tipo de informação a gente quer consumir. Tomar muito cuidado com falar demais. É muito legal pra trocar, pra fortalecer a comunicação, mas a gente perceber onde é que a gente tá falando demais, entrando em conversinhas muito aleatórias. Então, cuidado com essa coisa de exagerar na fala, de entrar em fofocas, conversas paralelas. Então, é um movimento aí pra gente também cuidar da fala e entender com quem a gente quer conversar, com quem a gente quer trocar, com quem a gente quer se expressar, quais são as informações que a gente quer consumir. Cuidado com fake news, a gente vai ter muitos processos assim, talvez pro segundo semestre, principalmente no ambiente coletivo, político. Então, assim, a gente precisa validar muito as informações, tanto que a gente está consumindo quanto a gente está passando, tá? Então, a gente não fala bobeira, né? Porque de bobeira já tem um mundo cheio de gente falando bobeira. E aí, gente, como é que tá chegando? Eu não parei de falar que nem um rádio, tipo Gêmeos. Vou tomar um chá aqui enquanto vocês me contam. Como é que tá chegando aí pra vocês? Gêmeos é um signo meio sacrificado, gente, porque o povo às vezes não gosta muito de Gêmeos, gente. Eu amo Gêmeos. Eu acho Gêmeos, assim, uma energia tão plural, que a gente não precisa ser uma coisa só. Ontem até tava refletindo na terapia, sabe, gente, que eu tava resgatando umas coisas. E o quanto eu sempre fui muito plural, assim, tive várias versões em ambientes completamente diferentes, assim. Então, eu lembro que no trabalho eu era uma, na escola eu era uma, então assim, por isso que o povo chama de Gêmeos de duas caras, mas na verdade, gente, é a habilidade que a gente tem de se colocar em lugares diferentes e se adaptar a esses lugares. Eu acho que essa questão dos Gêmeos de se adaptar às mudanças, se adaptar a novas ideias, se adaptar à opinião do outro que não é a mesma que a nossa. E não é uma coisa de aceitar, não, tá, gente? É uma coisa da gente ser flexível, da gente saber ouvir, da gente saber escutar e da gente também se posicionar, tá? Então eu vejo que, assim, é um movimento muito bacana pra gente ter uma coisa ali do estilo de ser meio que camaleão, de conseguir entrar e falar a língua de todo mundo e conseguir se mesclar com outras pessoas, da gente não ficar só naquela coisa, assim, naquela bolinha, né, gente? Porque Gêmeos vem fazer assim com a gente, ó, existe um mundo muito maior. Esses dias eu fiz um Reels que foi bem de sucesso. Existe um mundo, no mundo existem 8 bilhões de pessoas, às vezes a gente fica atracado num pensamento só, numa pessoa só, numa coisa só. Não que seja fácil, né, gente? Todo mundo tem as nossas fixações, mas eu vejo que o mundo tá aí oferecendo talvez oportunidades, ainda mais com a internet, com a tecnologia, né? Plutão foi bem importante no começo do mês, fazendo com que a gente abrisse a mente, abrisse a cachola e pensasse mesmo fora da caixa. Como é que tá chegando aí, gente? Hoje mais cedo já tava procurando cursos. Maravilhoso, gente. Ótimo pra estudar, gente. Semana passada comprei um curso, semana retrasada comprei um curso tão lindo, tão importante na minha vida. É o curso de técnicas avançadas da Cláudia Lisboa. Quem se atende comigo agora? Nossa senhora. Quem já se atendia já tava, porque eu já estudei com ela, já fiz um curso dela, mas agora tô bem feliz com essa aquisição, então tá realmente muito bom pra estudos, tá? Ó, seguinte, mudanças, tô aqui olhando minha cola. Mudanças, recálculos, novidades, experimentações, trocas, diálogos, conversas, comunicações, interações. Tudo isso muito favorecido. Expansão de muitas ideias, de muito aprendizado, de muita sabedoria. Só que assim, gente, nem tudo são flores. A vida não é só um morango, né? Às vezes ela tem os gilozinhos dela. Então assim, ó,
No final de semana já começa alguns movimentos que vão permear durante a próxima semana até o dia 13, mais ou menos, que é o seguinte: a Vênus, o Sol e o Mercúrio, que estão em Gêmeos, vão fazer uma quadratura com Saturno, que é o quê? É um ângulo de 90 graus. Então, Sol, Vênus, Mercúrio fazendo um ângulo de 90 graus com Saturno, que está em Peixes. É um aspecto tenso, gente, que a gente vai passar a partir desse final de semana agora até o dia 13, dia 14 da semana que vem. Então vai permear boa parte da semana, inclusive o dia dos namorados. Prestem atenção nessa fala. O que isso acontece, gente? Sol, Vênus e Mercúrio em Gêmeos, então a gente quer explorar novas possibilidades. A vida é uma festa, porque Gêmeos é um signo que traz leveza, que traz assim... A gente não precisa ter certeza de tudo. A gente pode experimentar, daqui a pouco a gente pode voltar. Só que Saturno, gente, Saturno vai falar assim, mas a vida não é uma festa. A vida não é só esse oba-oba. Saturno é um planeta que pede muita maturidade, responsabilidade, dedicação, foco e disciplina. Então pensa que essa energia toda expansiva, vital, maravilhosa, vai encontrar com Saturno e falar assim, não é bem assim, você tem horários, você tem metas, você deveria ter prazos. Então assim, gente, começa de certa forma umas certas cobranças para que a gente não fique só no campo da idealização, mas que a gente faça. Gente, essa foi sempre uma dor na minha vida, assim, não uma dor minha, porque é uma coisa que eu tento lutar muito contra. E por eu ter muito Gêmeos e Peixes, que é essa mesma configuração que está acontecendo no céu, eu sempre abominei muito essa coisa da gente falar e não fazer. Tanto que o meu posicionamento aqui, na verdade na minha vida como geral, mas principalmente aqui como marca, é levar a astrocartografia, a astrologia para a prática. Porque eu não acredito que a gente consegue só ficar no campo dos estudos, no campo intelectual, no campo mental, se a gente não tiver a vivência prática das coisas. Então, falar é muito fácil. Eu quero ver a gente lá e fazer. Esse é o cutucar que vem a partir desse final de semana até semana que vem. Então Saturno vem cobrar. Óbvio que a gente não pode entrar na pira, da gente ficar se pressionando, se cobrando, se martirizando também de um processo que às vezes leva tempo. Porque Gêmeos, gente, é um signo que vem trazer pra gente também ao longo dessa semana uma certa ansiedade, uma certa urgência das coisas. E Saturno vem falar que, tipo assim, as coisas não vão se materializar do nada. Só porque você pensou, já vai acontecer e tudo no seu tempo. E não, as coisas têm um tempo e nem sempre é o tempo que a gente gostaria. Então a gente precisa se organizar, se planejar, se estruturar, tirar os excessos do que distrai a gente. Então assim, pode dar uma baguncinha aí ao longo da semana, do final de semana até a semana que vem, da gente se sentir um pouco assim, nossa, tem tanta ideia, mas não consigo colocar na prática. Nossa, tem tanta ideia, não consigo colocar na prática. Tem tanta coisa pipocando aqui na minha mente que o meu corpo não tá nem acompanhando. Então, é a gente ter paciência com esse processo e a gente buscar as formas como a gente pode trazer mais foco, menos dispersão, trazer mais prática, menos idealização, tá? Então, assim, é encarar um pouquinho os processos com que a gente precisa se responsabilizar para que as mudanças aconteçam na nossa vida. Então, o Gêmeos está falando que a gente vai mudar, que a gente quer fazer coisas diferentes, novas, que a gente quer desbravar coisas novas, mas assim, como? Como é que você vai fazer isso? O que é possível? O que é viável dentro da sua vida nesse momento, tá? E às vezes, gente, eu tô falando muito de mudanças, depois vocês podem até me relatar aí se vocês estão passando por esse movimento de inquietação, de coisas novas, de mudar alguma coisa, e às vezes não é mudar a carreira, às vezes é mudar uma coisa simples, um hábito, uma coisa no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Então, assim, pensem, existe alguma... Sempre existe, né, gente? Eu acho que é meio estranho eu falar se existe alguma coisa que vocês querem mudar na vida de vocês, porque eu acho que a gente tá sempre em constante evolução e aprendizado, e para isso as mudanças são muito necessárias. Para quem tem muito mapa fixo, né, muita coisa em Leão, Touro, Escorpião e Aquário, às vezes essas mudanças ficam um pouco mais difíceis, porque a gente fica um pouco mais rígido. Então é a gente aceitar que dói menos, que a vida é uma constante mudança e um constante aprendizado, né? Então, acho que isso é importante. Um outro tema importante, principalmente por... um outro processo que... Deixa eu ver aqui. Tá. Um outro processo importante na semana que vem, que é no dia 12/6, uma data puramente comercial aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é importante porque traz o tema, né, dos relacionamentos, do Dia dos Namorados, e por conta da Vênus, tá fazendo junto essa quadratura com Saturno, e Vênus é o planeta do amor, é o planeta das relações, dos prazeres. Com Saturno a gente vai ver muito aí casal fazendo assim, ó,
cobrando a palavra, ou seja, cobrando a formalização de contratos. Então, esse rolinho que você tá aí, essa coisinha aí mais, vamos ali nessa coisa mais colorida, talvez na semana que vem a gente se sinta um pouco incomodado e vai ser um movimento da gente amadurecer as nossas relações, amadurecer os nossos pensamentos, ter mais compromisso com a palavra, gente. Eu acho que a partir da semana que vem a gente é cobrado a falar e fazer, mas também a se comprometer com os processos mais maduros dentro dos nossos acordos que a gente faz. Então a gente vai ver, talvez, no Dia dos Namorados, muita gente formalizando os namoros, talvez, ou até mesmo finalizando, tipo, vai ou racha. Porque Marte também vai entrar em Touro no dia 9, no domingo, e vai fazer uma quadratura com Plutão, simbolizando algumas atitudes assim de tipo... onde é que a gente pode realmente aprofundar nessa relação, onde é que realmente não faz mais sentido. Então, muitas pessoas vão talvez passar por esse processo ou de formalização de acordos e contratos, que aí podem entrar muito forte os relacionamentos amorosos, principalmente, né, por conta desse apelo comercial que a gente tem na semana que vem, ou podem passar também por finalizações de ciclos, da gente olhar e falar assim... Eu gostaria de ter uma coisa mais segura, porque a gente está passando, gente, com esse Saturno em Peixes, desde o ano passado, por um amadurecimento dos nossos campos emocionais. Então, da gente ser mais maduro, da gente ser mais firme nas nossas emoções, de falar assim, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, também vai ter aí algumas cobranças de acordos para serem fechados. Ou a gente cobrando algumas pessoas, ou a gente sendo cobrado também, pra gente sair um pouco dessa energia, pra gente não ficar só no oba-oba. Mas eu vejo que a gente precisa também tomar cuidado para não ficar tão rígido, né, gente? Gêmeos vem falar assim, vamos trazer mais leveza, e o diálogo é muito importante nesse momento. Tá fazendo sentido, gente? Como que tá chegando? Nossa, tô numa semana de lutar contra as distrações, gente. Essa temporada geminiana, mais com Júpiter em Gêmeos, a gente tem que lutar mesmo. Adriano, começou 8h30, mas a gente ficou falando um pouquinho no começo, então ainda estou na primeira semana, passando agora para a segunda semana, que vai do dia 15 de junho até o dia 21, né, Ellen? Deixa eu ver aqui. Não, até o dia 20 mesmo, tô seguindo o ciclo da Lua, tá, gente? Então, do dia 15 de junho até o dia 20 de junho... do dia 14, por isso que eu errei aqui, gente. Desculpa, segunda semana, do dia 14 até o dia 20. Muita gente entrando aqui, não entendi, gente. Pra falar, tem muita conversa, tem muita gente solicitando, né, conversas. Vamos lá, segunda semana, gente. Como é que a gente vai passar pela próxima semana, esse final de semana e a semana que vem, que tá um pouco mais intensa? Como é que a gente vai resolver essas pressões que a gente está sofrendo? A Lua vai ficar crescente, gente, na sexta da outra semana, no dia 14. É uma Lua crescente no signo de Virgem, dentro da temporada geminiana. Então, Gêmeos abriu todas as possibilidades, fez aquele auê, vamos fazer, quer não sei o que. Aí veio essa pressão do Saturno, tipo assim, mas você tem que fazer, você não pode só falar, você não pode só idealizar. Aí vem a Lua crescente, que é uma bênção essa Lua crescente. Apesar de Lua crescente ser um movimento assim mais intenso, que leva a gente pro impulso, pro movimento, um pouquinho até mais conflituoso, eu vejo que essa Lua em Gêmeos, em Virgem, vai ser uma bênção, gente, porque Virgem vem botar ordem na casa. Então, o nome da segunda semana que eu dei é Hora de Botar Ordem na Casa e Ver Mais a Vida como a realidade é. Então, Virgem é um signo que fala muito das coisas mais na vida prática, né? Então, assim, a gente olhar para as coisas que realmente são palpáveis, a gente organizar, botar ordem na vida, gente. A partir da sexta-feira da próxima semana, a gente começa a botar ordem. Então, organiza a casa, organiza a mente, coloca no papel, estabelece prioridades. É um movimento da gente tirar as distrações de fato, eliminar os excessos, porque Virgem vem fazer limpezas, então ele fala, elimina os excessos e foca no que é prioridade, tá? Então, assim, Virgem vem também cobrar a gente de tipo, vamos organizar a mente, a fritação vai estar lá em cima, gente, porque o Sol vai estar juntinho de Mercúrio, então a gente com muitas ideias, mas é muito legal, gente, para escrita, para quem escreve a partir da semana que vem, tá muito legal de colocar no papel, fortalecer esses processos de escrita criativa, muito legal mesmo. Se você precisa mandar um currículo, gente, fazer uma carta de apresentação, fazer alguma apresentação, principalmente até escrita, oral também, né? Mas principalmente escrita, façam, tá muito bacana, tá? A Virgem vem fortalecer esses processos da escrita. Virgem também vem falar pra gente que a gente precisa fazer com constância. Então, a partir da sexta-feira da semana que vem, o que eu vou estabelecer para fazer pelo menos um pouquinho todo dia? Então, criar uma rotina, um hábito para que a gente consiga
e evoluindo de certa forma a partir da prática, da constância. O que a gente precisa tomar cuidado com essa lua crescente em Virgem na sexta-feira da semana que vem? É a questão da busca pela perfeição, gente. É a criticidade. A gente pode também, ao longo dessa semana, né, que Saturno ficou cutucando, a gente pressionando a gente pensar assim, meu Deus, precisa estar tudo muito perfeito, eu preciso estar perfeita, eu preciso fazer tudo nos mínimos detalhes. Sim, a gente precisa fazer com minúcia, com qualidade. Mas, gente, a mensagem aqui é antes feito do que perfeito. Porque se a gente fica esperando, gente, a melhor hora pra gente lançar tal coisa, pra gente dar o pontapé inicial naquele negócio que a gente tá pensando faz tempo, pra gente fazer o que a gente quer fazer, aquilo que a gente deseja, porque essa lua nova que tá acontecendo hoje, ela fala muito do que a gente deseja, do que a gente quer explorar de novo na nossa vida, o que nos estimula, e às vezes a gente fala, eu sei o que eu quero, eu já sei, eu gosto de fazer tal coisa, eu sinto prazer em fazer aquilo, e aí a gente fica lá esperando o momento perfeito para as coisas acontecerem, e esse momento perfeito, gente, nunca chega, tá? Eu que fiz uma transição de carreira aí, óbvio, a gente precisa às vezes se resguardar, fazer as nossas seguridades, trazer mais segurança pra gente dar os passos e as mudanças, principalmente para quem não tem muito jogo de cintura com mudanças, mas se a gente também não fazer, ninguém vai fazer por nós. Então, assim, é antes feito do que perfeito. Então, é na constância, é na prática que a gente se aperfeiçoa, tá? Então, assim, vai ser uma lua, a semana 2, né, dessa lua crescente, a vida é aperfeiçoamento e não perfeccionismo. Cuidado pra gente não se paralisar por medo de errar, tá? Então, assim, por que será que a gente tem... Aí a gente entra numa pira, né, gente? Porque Virgem é um signo que não admite nenhum tipo de erro, assim, é muito difícil. Pra quem tem muito Virgem forte no mapa, errar é um martírio, assim. E por que será que a gente tem tanto medo de errar, né, gente? Sendo que a gente tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra evoluir, a gente não é perfeito, a gente vai errar pra sempre, a gente vai morrer errando. E é pra isso que a gente veio aqui. Então, assim, eu acho que a gente entra numa pira também do porquê será que a gente tem tanto medo do erro, num sentido de se sentir até mesmo rejeitado, né? Então, assim, a gente não pode... coisa simples, gente. Chegar aqui na internet, falar o que a gente quer falar com aquele conhecimento que a gente tem naquele momento, porque a gente não vai ter todo o conhecimento do mundo antes de falar tudo que a gente precisa falar. E muitas vezes a gente tem o medo da crítica muito grande, o medo do julgamento muito forte, né? E eu acho que isso parte muito do quanto a gente se julga, do quanto a gente se critica, do quanto a gente não olha pro bom que a gente já fez, né? Então, às vezes a gente... Eu converso nos meus atendimentos, eu falo, cara, você fez tudo, você limpou a casa, você dá conta dos seus filhos, você dá conta do seu trabalho, você se cuida, não sei o quê. Aí porque você fez um negocinho assim, ó, que não saiu conforme o que você esperou, o que você planejou, você vai lá e destrói tudo, assim, num sentido de se martirizar, de se colocar pra baixo, de se auto-sabotar nos seus pensamentos, de achar que você não é capaz. Sabe, gente, a gente precisa se olhar no espelho no final do dia e levantar os pontos positivos do que a gente cumpriu como missão no dia, no dia a dia mesmo. Porque, gente, ninguém vai ficar chegando pra gente e falando assim, ó, parabéns, ninguém vai ficar dando aplauso pra gente o tempo todo, não. A gente precisa se aplaudir, porque se a gente fica esperando esses aplausos do externo pra gente continuar e seguir a jornada, gente, pode desistir aí mesmo. Porque, assim, é igual na internet, gente. A internet é uma terra muitas vezes que leva a gente pra esses lugares de tipo, tô falando sozinha, tô falando pra ninguém. E muitas vezes falei pra ninguém, mas como eu acredito muito no que eu falo e no que eu tenho pra falar, e que se chegar em uma pessoa eu tô feliz, tá ótimo. Então, assim, que a gente espere menos as validações do externo e se coloque mais na validação dos nossos próprios palcos. Se a gente não se aplaudir, gente, ninguém vai ficar batendo bandeirinha pra nós não, tá? Então, assim, é a gente buscar mais as nossas validações internas, é a gente se criticar menos e a gente olhar pro que de bom a gente tem. É óbvio, gente, Virgem ajuda a gente a trazer mais minúcia, a gente a trazer um pouco mais de refinamento pras coisas, pra gente também não sair fazendo merda, né, gente? Porque assim, falar merda, tem um monte de gente falando, igual eu falei, a gente precisa tomar cuidado com essa temporada geminiana, de acreditar muito no que todo mundo fala aí, não sei o que, os sabichões, né? Hoje em dia todo mundo sabe tudo. Mas assim, do nosso, só a gente sabe, né? Dos nossos boletos pra pagar, só a gente sabe. Então assim, você vai deixar de falar, você vai deixar de seguir naquele caminho, você vai deixar de trabalhar com o que você gosta. Porque você tá com medo de alguém julgar, mas e a sua felicidade? E, né, o boletinho que você tem pra pagar lá? Ninguém sabe, tá, gente? Então, assim, esses dias me perguntaram,
Ai, como é que você não liga pra opinião dos outros? Assim, eu ligo, viu, gente? Eu ligo porque é importante pra mim, mas é importante pra mim a opinião de quem realmente importa pra mim. A opinião do meu público, dos meus clientes, das pessoas que me conhecem de fato. Essas opiniões são muito importantes. Eu não vou ficar me preocupando com a opinião de quem não sabe da minha história, entendeu? Então, assim, me perguntaram como é que eu não ligo com a opinião. Porque dos meus boletos só eu sei. Se eu tô aqui na internet, se eu tô aqui falando, se eu tô aqui me expondo, é porque eu sei o que nisso impacta. Então eu não vou desistir, entendeu? Enquanto eu estiver falando pra uma pessoa, que sirva pra essa uma pessoa e eu vou continuar falando. Então assim, pra quem vocês precisam falar? Aquilo que realmente vale a pena. Aquilo que realmente traz valor pra vocês. E isso não só no meio do trabalho, no meio das nossas ambições profissionais, mas até mesmo dentro das nossas relações. Gente, a gente precisa aprender a conversar, a dialogar. A comunicação é algo muito falho, às vezes, na vida, né? A gente, às vezes, não foi ensinado a falar, ou cresceu numa comunicação que não foi bacana, uma comunicação até mesmo violenta, às vezes. Então, a gente precisa aprender a expressar, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, aquilo que realmente tem valor para nós. Fala aí, como que tá chegando, gente? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ellen, fico impressionado como os movimentos da minha vida se encaixam com o que você fala. Que bom, Thaís, fico feliz, porque essa tradução é para quem está se autoconhecendo mesmo. Fala isso pra pessoa que tem virgem no ascendente. Quem tem virgem no ascendente, gente do céu. Quem tem virgem no ascendente, gente, às vezes perde uns tempos com umas coisas. É maravilhoso, porque nada sai, assim, sai tudo muito bonito, tudo com muita qualidade. Mas, gente, com tempo pra ficar perdendo tempo com coisinha pequena não, viu? Total, ó. Acho que tá surtindo aí, né? O efeito do negócio. E aí, gente, pra fechar a semana 2, o final de semana vai ser de Lua em Libra. Deixa eu ver o que vai ter aqui. Ah, tá. Ali, mais ou menos, no final de semana. Qual que é esse final de semana? Já mesmo, gente? Peraí que eu perdi aqui. Final de semana do dia 15, 16, mais ou menos. Gente, cuidado. Do dia 15, metade do mês ali, ó. Cuida. A lua em virgem. Gente, a lua em virgem é crítica nas emoções. Pensa. E pensa que emoção, gente, não dá pra classificar, igual a virgem gosta, né? Então, assim, tem que dar nome às coisas. Ali no final de semana, gente, do dia 15, 16, 17... metade do mês, o que a gente precisa tomar um pouco de cuidado? Com as ilusões, gente. Com as ilusões. Com o conto do vigário, assim, sabe? Aquela coisa assim, da gente ficar muito assim, criando coisas, imaginando coisas e a gente esquecer que a gente precisa olhar para a realidade. Nisso, Virgem também ajuda muito a gente, tá, gente? A olhar para a vida com a realidade, com as coisas como elas são. Principalmente no campo afetivo, tá, gente? Porque o que vai acontecer? A Lua vai estar em Libra, signo das relações, nessa metade do mês. A Vênus vai estar juntinha de Mercúrio, então assim, muita gente, muita conversa, muita troca, muito falatório dentro das nossas relações. E vai estar fazendo, essa Vênus com esse Mercúrio, vai estar fazendo uma quadratura com Netuno. E Netuno leva a gente para os campos, né, da idealização, da imaginação, da ilusão, do nebuloso. Então assim, gente, metade do mês a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente faz acordos, com quem a gente faz trocas, com promessas que as pessoas prometem coisas e às vezes não cumprem, ou até mesmo a gente prometendo coisas pros outros, iludindo os outros e não cumprindo, tá? Então, assim, muita autorresponsabilidade, tá? Não tá um movimento legal para fazer transações financeiras também, porque a Vênus também mexe com esse sentido. Então, metade do mês, cuidar, sabe? Vai transferir um negócio, perguntar, revisar 2 vezes. As coisas ficam meio nebulosas ali entre o dia 15 e o dia 17, mais ou menos, por conta desses planetas fazendo quadratura com Netuno, tá? Cuidado também, gente, com o sentido de... ali no dia 17, a Vênus e o Mercúrio vão entrar em Câncer. E vou falar melhor de Câncer, porque a partir do dia 20 o Sol também entra em Câncer. Então, às vezes, a gente fica muito no drama, fica muito ali no, sabe, naquela coisa assim do sofrer, daquela coisa muito emocional. Então, assim, não que a gente não seja permitido expressar emoção, não é isso, gente. Mas é a gente olhar a vida com mais realidade, às vezes. E isso entra muito pro campo das relações, gente. O quanto a gente realmente tá com uma pessoa ou se relaciona com pessoas na nossa vida que a gente realmente olha pra elas e vê o que elas realmente são e o que elas estão oferecendo para nós, ou quanto a gente
ama as pessoas na idealização ou na projeção que a gente faz dessas pessoas, no potencial que essas pessoas apresentam para nós. E que às vezes a gente tenta mudar as pessoas para que elas cheguem nesse ideal que a gente projetou, que a gente acha que elas têm potencial de ser, e na verdade as pessoas são como elas são. Não que a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, porque na verdade são escolhas, né, gente? Se a gente tá com uma pessoa e a gente olha pra ela e a gente ainda acha que ela deveria ser outra coisa, será que a gente ama mesmo de verdade ou será que a gente ama a projeção que a gente fez dela? Então, ainda mais depois do Dia dos Namorados, né, gente? Ali dia 15, 16, 17, eu acho que muitas coisas vêm pra mostrar um pouco mais da realidade. E da gente não se frustrar, sabe, gente, com esse campo da idealização. Da gente olhar pras coisas, pra realidade e saber fazer escolhas com base no que é realmente real. Realmente real. Olha que beleza. No que é real, tá? Então, cuidado um pouquinho com essas ilusões ali entre o dia 15 e o dia 17. Deixa eu dar uma lidinha aqui no que vocês estão falando. O maior desafio da vida é pagar o preço das nossas escolhas. Beijos, meu amigo. Obrigada, amém. É isso mesmo, gente. É bancar as loucuras que eu falo, sabe, Breno? Eu acho que realmente paga boleto de menos, gente, porque a gente realmente tem muita força produtiva de trabalho, a gente dá conta, a gente vai fazer o que for preciso fazer para pagar o boleto, mas realmente dá conta das nossas escolhas, com base no que a gente realmente idealiza como sonhos reais, como desejos, como vontades. Isso sim, é um ótimo ensinamento. Adorei, Breno, obrigada. E aí, gente, no dia 20, o Sol entra em Câncer. Gente, a temporada canceriana vai começar a dar os seus inícios. Eu acho que, gente, a partir do dia 20, as coisas tendem a ficar um pouco mais fluidas. Porque até o dia 20 a gente tem algumas tensões pra gente voltar pra realidade, alguns choques de realidade, algumas verdades nuas e cruas que a gente não tava muito a fim de ver, algumas coisas que estavam ali meio ocultas e vêm à tona pra gente resolver, tá? Então, assim, eu acho que até o dia 20, gente, a gente precisa ter bastante jogo de cintura, bastante agilidade, bastante flexibilidade, bastante abertura de mente pra gente lidar com as coisas que são meio invisíveis, que estão meio incontroláveis, que estão meio indomáveis, tá? Então eu acho que a partir do dia 20 as coisas começam a trazer um pouco mais de fluidez. Por quê? No dia 20 a gente tem a entrada do Sol em Câncer. Sol em Câncer marca o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. É um movimento muito celebrado pelos povos ancestrais, é um movimento de muitas ritualizações. Para alguns povos é celebrado o início do ano até mesmo. Eu estive no Atacama no mês de abril e aprendi um pouquinho sobre isso, um pouco como essa data tem muito mais sentido do que o nosso 1º de janeiro, do que até mesmo o nosso 20 de março, que para astrologia é quando o ano começa. Então, povos originários, povos ancestrais celebram essa data de passagem das estações. E aí, gente, a gente começa um ciclo de signos cardinais, que são o quê? Signos que iniciam estações, que é Câncer, Capricórnio, Libra e Áries. No caso agora, Câncer. Então, Câncer é um signo de inícios, né? Que a gente fala muito sobre o nutrir da terra, aquilo que a gente precisa cuidar, arar aquela terra para ver os frutos crescer. Então, a gente teve várias ideias. A gente foi chamado na Xincha para poder fazer, para poder organizar. E chega nessa temporada canceriana, a gente vai nutrir, fertilizar a terra. Então, tem um movimento ali de mais sensibilidade, de cuidar, de ver onde é que a gente precisa de cuidados para que todos os nossos sonhos, planos, projetos possam crescer, tá? É um movimento que traz mais sensibilidade. Então, a partir do dia 20, a gente tende a ficar um pouco mais sensível, as nossas emoções mais afloradas, principalmente porque vai ter uma lua cheia no dia 21, na sexta, que eu já vou entrar na semana 3. Então, cuidar mais das nossas emoções, é menos razão nesse ponto e mais emoção. Eu acho que é um misto legal, sabe? Porque nem só de emoção a gente se vive e nem só de razão a gente se vive. Então, é a gente unir as duas coisas de, beleza, a lógica tá aqui, mas o que a minha intuição tá me falando? O que o meu coração tá me pedindo, tá? E aí a gente entra na semana 3 com isso, tá? Na semana 3, a gente vai do dia 21 ao dia 27, quase finalzinho do mês já. Que é, a frase que eu coloquei é, qual história eu quero escrever? É uma história que não seja só cheia de razão, mas também de afeto, né, gente? Porque a gente não é somente pensante, porque às vezes, gente... É difícil, às vezes, falar isso, assim, porque às vezes a gente fica tanto no pensamento, né? Pensa, e às vezes a gente precisa sentir, né? E fazer, né? Às vezes a gente
acha que tudo tem que ter uma razão, principalmente com a maturidade, né, gente? A gente vai ficando mais assim, pisando em ovos, a gente não quer mais errar, né? A gente tem medo de errar mais, porque as consequências a gente já sabe mais como elas pesam, né? As consequências das nossas escolhas, das nossas impulsividades. Então, assim, quem é jovem, gente, aproveita, viu? Porque depois que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais medroso. A gente vai ficando mais medroso de se entregar pra vida, de arriscar, de até mesmo se entregar pro amor. Então eu vejo que tem ali um misto, assim, sabe, do quanto a gente consegue dosar essa entrega, essa emoção, mas também com a razão. Então nem sempre a gente precisa ficar só no campo mental e pensando. Às vezes a gente precisa se entregar, sentir, se emocionar, né, gente? Nossa, que difícil hoje em dia, né, ser emocionado. Tem uma crítica tão grande para isso e assim, eu acho que hoje em dia, pelo menos com a maturidade, a gente se emociona com muito mais consciência, né, do que a gente está querendo expressar, com muito menos ilusões, talvez. Às vezes a gente ainda cai nos campos de ilusão, mas com muito mais consciência, com muito mais maturidade e com muito mais certeza de que a vulnerabilidade é um caminho que pode levar a gente para muito mais sinceridade, né, gente? Porque quando a gente é vulnerável, dentro dos limites, né, que eu não acho que a gente tem que ser sempre totalmente vulnerável, mas dentro dos nossos limites de proteção, eu acho que ser vulnerável é ser muito sincero, né? Então, assim, a gente viver a vida talvez com mais sinceridade. Eu acho que quando a gente envolve emoção, quando a gente se expressa emocionalmente, a gente está sendo muito sincero, né? E eu acho que isso também é legal da gente pensar quem são as pessoas que respeitam essa vulnerabilidade, essa sinceridade, para quem que a gente quer abrir, né? Esse jogo, essa coisa tão íntima que Câncer vem ensinar a gente, de que a nossa intimidade é talvez o nosso maior valor, né? E aí, na semana 3, dia 21 a 27, na sexta-feira, gente, do dia 21, a gente tem uma lua cheia em Capricórnio, bem importante. Essa lua cheia é o ápice da lunação geminiana, dessa lua nova que tá acontecendo hoje. Então, assim, clarezas, tá? É um movimento, assim, de holofotes em tudo que a gente precisa ver. Essa lua cheia em Capricórnio, ela vai ser regida por Saturno em Peixes, dentro de um período muito canceriano, emoções da flor da pele. Então, dia 21, sextou bem emocionado. Apesar da lua em Capricórnio ser um pouco mais rígida às vezes, eu vejo que tem muita emoção. A gente tá trazendo um pouco mais de liberação, assim, das nossas emoções. É um movimento da gente se dedicar, de pensar quais são os nossos sonhos, como que a minha intuição me leva para eles, como que a gente segue esse impulso do início mesmo, tá? Porque é uma energia de inícios também, essa lua cheia, tá? Então tá ótimo para começar coisas. É muito legal da gente recapitular, gente, o que estava acontecendo lá no dia, deixa eu ver qual dia que é aqui, no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro de 2024, a gente teve uma lua nova em Capricórnio, que marcou o início do que a gente plantou lá. Muitas vezes a gente tá colhendo agora, tá? Então, assim, legal de lembrar o que estava acontecendo em 11 de janeiro, porque no dia 21 agora de junho a gente vai ter o ápice desses movimentos. A lua é ciclo, né, gente? Então, o que a gente planta lá, a gente colhe aqui. Então, muitas coisas que estavam rolando naquele momento, a gente pode ter meio que as constatações ou meio que entender quais caminhos a gente precisa se redirecionar. Quem participou do encontro da Lua comigo, da Lua Nova, lá no dia 11, é a hora de pegar as anotações, de pegar os caderninhos de manifestações e dar uma olhada no que estava rolando naquela época, o que vocês conseguiram realizar ou o que não faz mais sentido, e a gente vai recalcular para poder fazer diferente, tá? Mas é uma lua de bastante sensibilidade, é da gente se comprometer mesmo com os nossos sonhos, é da gente levar mais o nosso emocional para construir coisas, tá? A gente subir a montanha, porque Capricórnio, gente, essa lua cheia em Capricórnio vem falar assim, qual o topo da montanha eu quero estar? Qual o topo da montanha eu quero subir? E a gente se dedicar muito forte com relação a isso, não só com relação aos nossos projetos profissionais, mas também com quem eu quero estar no topo da montanha, tá? Quem realmente faz parte desse movimento de estar alinhado com os meus sonhos, com os meus propósitos, com as minhas ambições, mesmo a gente sendo seres muito diferentes. Eu acho também que é um ponto importante dessa temporada geminiana, uma lua cheia em Capricórnio, dentro da lunação geminiana, é a gente entender que a gente tem sonhos diferentes uns dos outros. E quando a gente se associa às pessoas, a gente precisa respeitar essas diferenças, mas também entender em que ponto esses sonhos se convergem, se combinam, né? Então, assim, as pessoas que você anda se associando, faz sentido, né? Num ponto, assim, de uma hora esses sonhos vão se encontrar, e não só em relacionamento amoroso, mas parceria, sociedade de trabalho, quem lida com o público, seus clientes. Então, faz sentido aonde vocês estão projetando a vida de vocês com o público que vocês estão atendendo? Então, também isso pode ficar
em destaque. O final de semana do dia 21, 22, 23, gente, tá ótimo para planejar a vida, para botar a vida no plano, para planejar, executar, estruturar, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. E autenticidade, com certeza, até pra cara da nossa tribo. Tem que entrar numa reunião, valeu, Pri, vai ficar gravado, depois vale a pena assistir o finalzinho. Bom dia, Tainá e Nayara, maravilhosas. Ó, vamos lá, dia 26, o que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Na semana 3 ainda, do dia 21 ao dia 27, no finalzinho dessa semana, do dia 26, Mercúrio vai fazer um trígono com Saturno e Peixes, traduzindo uma regulação das nossas emoções. Falei pra vocês, né, que a partir do dia 20, a gente tá numa energia mais emocional, mais sensível. E a tendência é a gente ganhar mais maturidade emocional, mais regulação emocional. Eu aprendi esses dias, gente, que falar controle emocional é uma coisa meio não tem como a gente controlar emoções, mas regular as nossas emoções. Então eu gosto muito da temporada do dia 20 pra frente, para essa regulação de emoção, para que é como se a gente tivesse, gente, um terreno. Imagina que a gente tem um terreno bem grande. Aí tem um rio que passa nesse terreno. Se esse rio vem desgovernado, aquela coisa sem margens, a gente acaba que alaga esse terreno, e esse terreno que poderia ser muito fértil, a gente torna ele, né, impróprio para o plantio. Então é como se a gente colocasse uma margem, plantasse árvores, né, fizesse uma mata ciliar ali para que o rio corresse no fluxo normal e mantivesse essa terra fértil, dando frutos, tá? Então, a partir do dia 20, gente, eu vejo que é uma energia da gente cuidar da nossa terra, cuidar das nossas emoções, para que a gente... Às vezes, gente, a gente tá num dia de trabalho, né? A gente tá focado ali no nosso objetivo, nos nossos sonhos. E aí vem alguma coisa, alguma questão que pega a gente no campo emocional, seja alguém que você tá ali se relacionando, ou seja alguém no ambiente de trabalho que você não tá bem, ou uma questão familiar sua. Enfim, alguma coisa que pega no lado emocional. E muitas vezes a gente acaba com tudo por conta desse lado emocional, né, gente? Eu acho que dosar, né, a vida íntima, a vida pessoal, com os nossos propósitos, a vida lá pra fora, é um desafio muito grande, né? E para isso a gente precisa de ferramentas para dosar essa emoção, para que no momento que a gente está mais frágil, a gente saiba lidar com as nossas emoções, a gente saiba se entender no que a gente precisa, para que a gente não destrua tudo, né? Ou às vezes encontra uma pessoa e fica lá deslumbrado, e aí a gente perde o foco do que é importante pra gente na vida. Então, assim, principalmente nós mulheres, a gente precisa, né? Tenha sonhos, tenha ambições, tenha foco, tenha prioridades para que esse campo afetivo não chegue que nem uma água devastando tudo, entendeu? Então, assim, é um movimento importante da gente saber se autorregular, sentir sim, levar essa emoção, levar nosso processo intuitivo, mas sem desgovernar e destruir tudo na nossa vida, né, gente? Eu acho que é muito perigoso quando a gente deixa essas emoções muito abertas e isso pode destruir uma vida toda. A gente não tem nem pique, às vezes, para levantar, para trabalhar, para sonhar novos sonhos, né, por conta de uma questão mais emocional. Então, como é que a gente lida com esse emocional? O final do mês tá ótimo para procurar terapia, para parar de falar que terapia é ir na academia, que terapia é acampar na natureza. Não é terapia, gente. Terapia é buscar o profissional certo. E ficar vendo vídeo de astrologia também não é não, tá? Então, assim, o final do mês tá ótimo pra dar o pontapé. Às vezes não é nem final do mês, né, gente? Às vezes fazer agora pra chegar lá no final do mês e já tá com as emoções assim, ó. Não é mágica, né, gente? Mas que ajuda, né? Da gente se autorresponsabilizar ali também pelas devastações emocionais que a gente também se coloca, né? Então, acho que também é importante. E aí, gente, pra fechar o mês, bem no finalzinho, semana 4, que na verdade é a semana já mais curtinha, porque eu falo disso melhor no mês que vem, no mês de julho. Do dia 28 ao dia 5 de julho, a gente tem a liberação de energia, porque a gente vai ter uma finalização do mês com uma lua minguante em Áries. Então, no dia 28 de junho, na sexta, a gente fecha o mês de junho com uma lua minguante em Áries, que é o quê? Expurgando tudo que a gente tem para liberar. É um movimento que o regente Marte vai ter em Touro, sextil com a Vênus em Câncer, liberação do corpo, das emoções, e Mercúrio também vai estar fazendo sextil com Urano. Traduzindo, gente, é uma busca por libertações esse final do mês de junho. Então, é como se fosse assim, a gente passou por todos esses movimentos, né? Então, recapitulando, lua nova hoje, a gente tá aí angariando novas
novas coisas, mudanças, aprendizados. A gente quer pipocar em vários lugares, a gente quer comunicar, a gente quer interagir, a gente quer fazer novas coisas, a gente quer mudanças na nossa vida. Aí na semana que vem uma cobrança de tipo assim, olha, fala mais, pense, fale, mais faça. Não adianta nada a gente ficar só no campo das ideias, ficar nesse falatorinho, nessa palestrinha que a gente fica dando. Então o discurso é lindo, mas a prática é mais linda ainda. Vem a lua em virgem crescente na sexta-feira da semana que vem para ajudar a gente a colocar ordem na vida. Depois, no dia 21, vem uma lua cheia pra gente começar a vislumbrar o topo da montanha, e aí chega no dia 28, a última sexta do mês, a lua fica minguante em Áries. A gente olhar para trás e falar assim, beleza, isso aqui deu certo, isso daqui não deu certo, do que eu preciso ainda ganhar mais força no sentido de independência? Quais foram os pontos do meu mês em que eu vou precisar agora ganhar mais força, de resiliência, de luta, de superação para eu dar conta desses desafios que estão por vir. Porque, gente, quando a gente fala que a gente vai fazer mudança na vida, quando a gente mexe os pauzinhos, elas vêm. E aí, gente, a gente tem que lidar com o lado luz e o lado sombra das mudanças, porque nem tudo são flores. Como diz a minha amiga, ela falou isso, não esqueça, gente. A vida não é morango, mas também não precisa ser um jiló. Então, assim, nem tudo é morango, nem tudo é jiló, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai lidar com as consequências das mudanças que a gente quer tanto ver na nossa vida? E isso, gente, é uma coisa que eu pensei bastante depois que eu fiz a minha transição de carreira, né? Que tipo assim, eu queria sair da auditoria, queria muito me encontrar. Bacana, virei astróloga, sou apaixonada pelo que eu faço. Porque quem não sabe disso não me conhece mesmo, assim, porque é muito nítido. 2 palavras comigo já sabe o quanto eu amo isso daqui, o quanto eu amo falar disso daqui. Só que no ano passado, por exemplo, quando eu voltei do Alasca, eu fui no Alasca ativar uma linha planetária de acordo com a minha astrocartografia, que era de expansão de carreira. Porque sim, os lugares ativam áreas da sua vida. Venham conversar comigo. E quando eu estive lá, eu expandi carreira e realmente, assim, eu colho frutos todos os dias. Minha agenda, graças a Deus, está sempre muito cheia. Só que também eu caí num processo que eu quase tive um burnout em novembro do ano passado. Porque eu entrei num excesso de trabalho gigantesco e aí eu comecei a ver que a minha rotina estava uma zona desde quando eu ainda era auditora. Então, assim, às vezes a gente idealiza o topo da montanha, o nosso Alasca, né? E às vezes a gente esquece do como a gente vai estar vivendo naquele topo da montanha, né? Então, assim, a vida no dia a dia, por mais que eu ame o que eu faço, eu sou a empreendedora mais feliz do mundo, sei que a gente ainda tem desafios, né? E a gente precisa bancar esses desafios diários por conta dessas mudanças que a gente quis tanto ver na nossa vida. Então, mudar a vida requer muita coragem, mudar a vida requer muita disposição para poder bancar tudo que vem com ela, tudo que vem com essas mudanças. E eu acho que assim, não é para desencorajar não, porque eu acho que eu não acho que só depende de coragem, eu acho que depende muito de como a gente lida com os nossos medos, né, gente? Porque eu não acredito muito que as pessoas que às vezes estão um pouco mais estagnadas, um pouco mais empurrando a vida com a barriga, estão ali porque realmente gostam de estar na zona de conforto. Eu acredito que é muito um processo de como a gente lida com os nossos medos, né? Então, a gente vencer os nossos medos esse final de junho e seguir em frente, e seguir acreditando, tá? E olha, fala aí, hein, gente? Como é que chegou tudo isso daí? Como é que arrasou? Maravilhosa. Gente, quem quiser aí me dá eu tenho gêmeos em tal lugar do meu mapa, vamos conversar um pouquinho, ainda tem aí uns 4 minutinhos pra gente fechar essa live. Posicionamentos de gêmeos tá muito forte, principalmente com essa lua nova que tá acontecendo hoje. Daqui 10 minutos essa lua nova tá vindo, e se vocês quiserem me trazer, eu posso dar alguns insights pra vocês de algum posicionamento do mapa de vocês. Vamos ver se vocês me trazem alguma coisa. O chá até esfriou, gente, de tanto que eu falo. Enquanto vocês vão perguntando aí, é muito legal, gente, de entender tudo isso no nosso mapa, tá? Vendendo meu jabá aqui, né? Aproveitando que tá bom para falar. As leituras de mapa têm sido cada vez mais, cada vez mais completas, eu vejo. Rituais para essa lua. Gente, muito legal a pergunta, viu, Nayara? Porque os rituais... É muito legal o ritual de manifestação de lua nova. Eu costumo fazer os encontros da lua, mas eu mesclo, né? No mês passado eu já fiz, então provavelmente vou fazer só no mês que vem agora. Mas para vocês fazerem em casa, o que eu recomendo? Não recomendo fazer muito hoje, porque a lua ainda tá muito sem luz, né? Então quando a gente vai passando um pouquinho mais dos dias da lua nova, a gente consegue trazer um pouco mais de clarezas. Então, dias legais para fazer, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que tá legal.
Eu acho que a semana toda, a semana que vem toda tá legal pra fazer, apesar do Saturno tá cutucando a gente, tipo assim, cobrando a gente de certa forma, eu acho que é bom pra fazer planejamento ou manifestação nesse período. Na Lua crescente em Virgem do dia 14 também tá muito legal, muito mesmo, dia 14 tá muito legal pra fazer ritual de manifestação, mas eu recomendo a partir desse final de semana pra frente, acho muito legal qualquer dia. Como que a gente pode fazer? O que eu faço, tá, gente? Sempre a lápis, porque lápis, o carbono é condutor de energia, e eu coloco muitas vezes como eu já quero que aquilo já esteja acontecendo. Gente, daqui a pouco vai dar uma travadinha, porque o meu celular, ele vai falar que eu tenho que sair do Instagram. Então daqui a pouco ele trava. Eu espero que não bagunce aqui a nossa live. Então eu coloco assim, eu agradeço por, eu já coloco a manifestação já agradecendo como se já tivesse acontecido. Eu agradeço por ter conquistado aquele trabalho que eu estava tanto querendo. Eu agradeço por... Então é legal de fazer isso. Uma coisa que ajuda a gente a nortear melhor as manifestações, gente, é fazer um mapa de possibilidades. Então coloca o seu nome no meio, a data e puxa várias áreas da vida. Então assim, profissional, espiritualidade, saúde, família, relacionamentos, todas as áreas. E aí é legal também de colocar como está hoje o cenário, descrever. Hoje eu trabalho com isso, não estou muito feliz com aquilo, minha rotina tá amazona, meu relacionamento desse jeito, coloca as coisas boas também, né, gente, que não é só as coisas ruins. Aí depois de um outro lado você coloca como você gostaria que tivesse. E já fazendo esse movimento de eu agradeço por estar assim assado agora, tá? O que a gente planta hoje, provavelmente a gente tem as colheitas lá em dezembro. Não é assim, né, gente? Não é parte mágica. Mas é muito legal da gente olhar hoje e fazer a comparação com a lua cheia que vai ter em Gêmeos lá em dezembro, provavelmente. Não sei a data certa agora, mas é dezembro, contrapartida, tá? Então pode ser legal de fazer isso também. Eu normalmente, às vezes, guardo esse papel, às vezes eu planto, mas nessa lua nova, em Gêmeos, tá mais pro ar. Eu acho que vale mais a pena guardar, ou às vezes... Não, queimar não é legal agora. Eu acho que guardar tá bacana, sabe? Guardar como um doc mesmo, uma informação para vocês conseguirem se guiar, sabe? Nesse recálculo de rotas, tá? Lá no grupo do WhatsApp, gente, eu dou mais dicas com relação às coisas mais práticas, tá? Então, quem quiser entrar no grupo... Voltou. Voltou. Graças. Lá no grupo do WhatsApp, o grupo é gratuito, gente. Tem áudios todos os dias falando pra vocês, tipo, hoje o dia tá assim, assado, tá? Todo dia, gratuito, gente. Entrem, é um grupo muito legal. Útil, grupo útil, viu, gente? Sem falatório à toa. Eu tenho Gêmeos na 5, a Ana Carolina. Eu também tenho Gêmeos na 5. É um período, Ana, que tá muito favorável para busca de hobbies, lazeres, para processos criativos, para essa coisa da criação, tá? Então, muito bacana para criar um projeto, criar alguma coisa, buscar um dom, um talento que você tem a partir de um hobby, sabe? Muito legal também para se divertir, porque é uma casa de paixões. E também é um movimento de fertilidade. Quem tem Gêmeos na 5 precisa se atentar até maio do ano que vem para usar a fertilidade como gostaria. Se quer engravidar, ótimo. Se não quer, se cuide, tá? Tem Lua e ascendente em Gêmeos, Ellen. Lohane, movimento super importante, hein? Júpiter passando em cima da sua Lua também é fértil, tá bom? Mas em cima do seu ascendente traz muita vitalidade, sabe? Aquela coisa de melhorar a sua imagem, a sua projeção para o mundo, o seu estilo, repaginar estilo, fazer, sabe? Um movimento de usar as roupas e as cores que fazem mais sentido, de ganhar independência, coragem, de trazer também mais vitalidade para o corpo. Muito legal, um movimento de muito crescimento pessoal, tá, Lohane? Obrigada, Paula também, não sei qual Paula, mas obrigada, Paula, por ter me trago Casa 1 com Vênus e Quiron. Ani, a mesma coisa da Lohane, tá? Quem tem Gêmeos na 1, movimento de sair da caverninha da casa 12, tô olhando para as possibilidades. Só preciso tomar um pouco de cuidado com essa casa 1 em Gêmeos, gente, para não ficar muito assim, quero ir para 30 mil caminhos e não consigo ir para nenhum, tá? Então, assim, ficar um pouco travado, perdido, assim. Então, prioridades. E prioridades principalmente para você, Aninha, com base no que você deseja, porque a Vênus quer se sentir, né, com prazer de fazer aquela coisa. É muito legal para estilo também, para imagem, como eu quero projetar minha imagem para o mundo. Vênus em Gêmeos. Gente, quem tem Vênus em Gêmeos, momento que tá aí passando por uma
transformação nos amores também, tá? Quem tem Vênus em Gêmeos tá passando por uma transformação no que é desejo, no que é prazer, no que é se sentir vista, amada, não só pelo outro, mas também por si, porque fala muito do amor próprio, tá? E tá passando talvez por conversas importantes, recálculos de rotas dentro dos relacionamentos muito importantes. Usem e abusem do diálogo, tá? Lari, Gêmeos na 9. Gêmeos na 9 bora viajar, né, Lari? Tem um movimento aí de expansão de consciência através dos livros, dos conhecimentos, das viagens pelo mundo acadêmico ou viagens terrestres também. Então, um bom movimento para plantar um intercâmbio, viagem, estudo de línguas, bem bacana, tá? Thaís, Gêmeos pega na casa 9 e 10. Tem que dar uma olhadinha só na cúspide para ver onde é que pega exatamente, mas pegando na 9, fala muito de expansão de consciência, de conhecimento, mas pegando na 10, movimento super bacana para carreira, pra, tipo assim, topo da montanha, com todo esse empreendedorismo maravilhoso aí. Então, assim, quem tem Gêmeos na 10, gente, tá passando por um momento de carreira muito legal, muito forte mesmo, tá? Isso só acontece de 12 em 12 anos com esse Júpiter, gente. Então, assim, movimento de expansão mesmo, de subir a montanha, de buscar as ambições, então, muito legal, tá? Obrigada, Érica, obrigada. Érica Santos, tenho Gêmeos, abre minha casa 3, mas pega boa parte da minha casa 2. Se pega boa parte da casa 2 ainda, provavelmente a lua nova ou algumas coisas ainda estão acontecendo ali, que é finanças, como é que você se organiza, como é que sai do ponto de distração, de dispersão com dinheiro e traz um senso de organização. Tipo, isso daqui é pra isso aqui, eu quero ganhar tanto. Então, uma certa organização, mas também muita prosperidade pro dinheiro. Só que precisa tomar cuidado, da mesma forma que entra, do mesmo jeito que sai, tá? Então, assim, é um movimento bacana para finanças e logo, quando entrar na sua 3, é um movimento muito forte de comunicação, de expressão, de vender seu peixe, tá? Já vou começar a te seguir, muito obrigada. Ju Reis, também Vênus em Gêmeos, por aqui na casa 10. Ju, muito bacana para collabs, hein? Parcerias, influencers, collab, se associar a pessoas para fazer coisas guinadas na carreira, ou não só se associar também, mas fazer coisas voltadas para mulheres, né? Que você já faz isso lindamente. Com a sua área de sexualidade. Então, assim, muito bacana esse movimento do prazer, de buscar o prazer. Não só levar prazer, né, no seu trabalho, mas fazer com prazer também, tá? Movimento bom pra dinheiro também, viu, gente? Quem tem Vênus em Gêmeos. Só precisa cuidar da dispersão, gente, pra não ficar muito bagunçado, mas é um movimento bom. Gêmeos na casa 11. Movimento bom assim, né, gente? Eu preciso sempre lembrar, cada um tem um mapa, gente. Então, às vezes, eu tô falando que é bom, mas assim, lá dentro do mapa tá cheio de desafio. Então, assim, tem que fazer uma leitura específica pra eu falar se é bom ou se é ruim, tá? Gêmeos na casa 11. Casa 11, Nath, é um movimento de rede de apoio. Galera, quem é a sua tribo, amizades, grupos, até mesmo questões de voluntários, a parte mais social, sabe, da sua vida, tem uma responsabilidade social, mas pode ser um movimento muito legal para redes tanto sociais na internet, quanto redes ao vivo mesmo, para fazer grupos, um movimento muito legal para quem tem coisa na 11, Gêmeos na 11, que é um movimento de abrir, de atualizar, de novas pessoas chegando, novas conversas, tá? Já tô pronta para viajar, maravilhosa. Obrigada, amada. Tudo fazendo total sentido aqui, já sentindo muitas energias do mês. Feliz. A Érica já falei também. Gente, acho que fomos, né? Fechamos exatamente no momento em que a lua tá ficando nova. Eu desejo que seja uma lua nova de muita prosperidade, de muita abundância, de muitos sentimentos que a gente merece sentir, tá? Obrigada por vocês que ficaram aqui comigo até o final. E que seja de muita abertura de caminhos bons, de caminhos que a gente merece viver, tá bom? Um super beijo pra vocês e a gente se fala no grupo e semana que vem lá no canal no YouTube, que toda semana eu tô lá fazendo um vídeo sobre o céu da semana. Beijão!